A herança de uma característica. Mendel estava interessado em entender o mecanismo básico da hereditariedade. Na época, as explicações mais difundidas eram o pré-formismo e a teoria da mistura. Então, Mendel desenhou experimentos para testar essas teorias, usando ervilhas especialmente selecionadas que apresentavam algumas características com apenas 2 possibilidades de fenótipo. Uma dessas características foi a cor das sementes, amarela ou verde. Fez cruzamentos controlados usando o pólen de plantas resultantes de sementes verdes para fertilizar os estigmas de plantas resultantes de sementes amarelas. Também realizou um cruzamento recíproco, colocando o pólen de uma linhagem de plantas de sementes amarelas no estigma de flores de uma linhagem de sementes verdes. As plantas envolvidas nesses cruzamentos foram chamadas de geração parental, representada por P. O resultado desses cruzamentos foi uma prole chamada de geração F1, primeira geração filial. E tanto nos cruzamentos originais como nos recíprocos, as sementes resultantes eram todas amarelas. Então, vamos pensar no pré-formismo. Se toda a prole proveniente desse cruzamento apresenta sementes amarelas e os cruzamentos recíprocos estão dando o mesmo resultado, isso pode ser explicado por essa teoria? É claro que não, pois de acordo com o pré-formismo, apenas o genitor do sexo masculino determina o fenótipo da prole. Então, Mendel jogou essa teoria por terra com esses resultados. E a herança por fusão, ou teoria da mistura, explica os resultados desse cruzamento? Por si só, os resultados desse experimento desmentiram o que era amplamente acreditado, que a hereditariedade era sempre um fenômeno de mistura. De acordo com a teoria da mistura, as sementes F1 de Mendel deveriam ter uma aparência intermediária entre os 2 pais. Em outras palavras, essas sementes deveriam ser uma mistura da cor amarela e da cor verde, ou seja, elas apresentariam a cor amarelo esverdeado. Mendel agora precisava de evidências para propor uma nova teoria para a hereditariedade. Então, deu continuidade aos experimentos, cultivando plantas com as sementes de F1 e permitindo que houvesse autofecundação, que é a forma mais frequente de reprodução entre as ervilhas. As sementes formadas dessa autopolinização representavam a geração F2. Mendel constatou que, na geração F2, 75% das sementes eram amarelas e 25% verdes, o que dá uma proporção de 3 sementes amarelas para uma verde. 3 para 1. Outro fato que deve ser considerado é que a teoria da herança por fusão não oferecia nenhuma explicação para o reaparecimento da característica cor verde nas sementes F2,
após a sua aparente ausência nas sementes F1. Esses resultados foram interpretados matematicamente e, com isso, permitiriam que Mendel propusesse que as unidades responsáveis pela hereditariedade de características específicas estariam presentes como partículas que ocorrem em pares e se segregam, isto é, separam-se uma da outra durante a formação dos gametas. De acordo com essa teoria, as unidades da herança mantêm sua integridade na presença de outras unidades. A essas unidades da herança, Mendel deu o nome de fatores. Isso é um contraste claro ao conceito da mistura, em que se acreditava que os fatores perdiam sua identidade quando colocados juntos. Assim, Mendel concluiu que cada planta de ervilha tem 2 fatores para cada caráter, um de cada genitor. Durante a produção de gametas, somente um desses fatores para um dado caráter é passado para um gameta. Consequentemente, cada gameta contém um fator e o zigoto resultante contém 2, porque foi produzido pela fusão de 2 gametas. Essa conclusão é a essência do modelo de herança de Mendel. As unidades de herança ou os fatores de Mendel são chamados hoje de genes. Mendel postulou que, na geração parental, os indivíduos possuíam um par de genes do mesmo tipo e, por isso, seriam puros. O genitor com sementes amarelas possuía 2 genes vezão-vezão. O genitor com sementes verdes possuía 2 genes vezinho-vezinho. A planta vezão-vezão produz gametas contendo um único fator vezão. E a planta vezinho-vezinho produz cada gameta com um único fator vezinho. Então, cada membro da geração F1 possuía um vezão de um pai e um vezinho do outro. Um F1 poderia então ser descrito como vezão-vezinho e por isso chamado de híbrido. Então, Mendel considerou que vezão era dominante sobre vezinho, porque a característica determinada por vezinho não era evidente quando ambas as formas de fatores, hoje chamados de alelos, estavam presentes. Portanto, todas as plantas da geração F1 produziam sementes amarelas. Vamos representar o modelo de Mendel para a formação de F2, usando o quadrado de Punnett. As plantas da geração F1, que são heterozigotas, vezão-vezinho, produzem 2 tipos de gametas haploides, já que, no processo de formação dessas células, os pares de fatores se separam, indo um fator para cada gameta. Quando as plantas de F1 se autopolinizam, os gametas vezão e vezinho se combinam aleatoriamente. Observe. Este gameta, que carrega o fator vezão, pode se combinar com este gameta vezão e originar uma planta que produzirá ervilhas amarelas.
Este gameta Vzão pode se combinar com este gameta que carrega o fator Vzinho e dar origem a outra planta que também produzirá ervilhas amarelas. Este gameta Vzinho pode se combinar com este outro gameta portador do fator Vzão e dar origem a ervilhas amarelas também. Este gameta que carrega o fator Vzinho pode encontrar com este outro gameta que também carrega o fator Vzinho e, então, originar uma planta que produzirá ervilhas verdes. O exame do quadrado de Punnett revela que a autopolinização dos genótipos da F1 resultou nos 3 genótipos de F2, na razão esperada: 1 Vzão Vzão, 2 Vzão Vzinho, 1 Vzinho Vzinho. Uma vez que Vzão é dominante e Vzinho recessivo, somente resultaram 2 fenótipos na razão de 3 amarelas para uma verde, como Mendel observou. Esse raciocínio teórico também foi evidenciado pelos resultados dos demais experimentos com os outros 6 caracteres, sinalizando que o papel dos fatores na determinação hereditária de caracteres não era uma característica específica da herança de cor de sementes, mas sim determinava a herança de vários caracteres. Mendel verificou sua hipótese pela realização de cruzamentos teste.